Você não adora o cheiro de ar fresco pela manhã? Imagine que você acabou de acordar e fez seu breve alongamento matinal. Está prestes a abrir a janela do seu quarto para refrescar um pouco o ambiente, quando percebe que as janelas estão emperradas. É claro que, se estivermos no inverno, elas podem ter congelado durante a noite, mas isso também pode significar algo muito mais perigoso. As janelas podem ficar presas por causa de um fenômeno natural traiçoeiro que ocorre devido às mudanças no solo e nas rochas ao redor da sua casa. Estou falando de deslizamentos de terra. Eles geralmente causam um acúmulo de água no solo, o que pode fazer com que o solo se expanda e exerça pressão sobre a fundação do edifício. Além disso, o deslocamento do solo e das rochas também pode causar estresse no edifício, fazendo com que as janelas grudem ou se tornem difíceis de abrir. Se você acredita que um deslizamento de terra poderá ocorrer em breve, é importante evacuar a área imediatamente e procurar abrigo. Aqui estão outros sinais que você pode observar caso não tenha certeza de estar prestes a sofrer um deslizamento de terra ou não. Por exemplo, árvores que de repente assumem uma forma estranha. Elas podem se curvar devido ao movimento do solo na direção da falha do declive. As copas dessas árvores podem permanecer inalteradas, mas as raízes são forçadas a se curvar em outra direção. Às vezes, isso pode até fazer com que as árvores fiquem em forma de J. Esse formato ajuda a mantê-las na vertical e mais ou menos estáveis, apesar do movimento do solo ao redor delas. Se você também não tem certeza de a sua área ter potencial para um deslizamento de terra, aqui estão alguns lugares que provavelmente estão nessa lista. Para começar, colinas muito íngremes, especialmente em vales, ou locais que passaram recentemente por um incêndio. Depois, há áreas em que as pessoas alteraram muito o terreno, cortando árvores ou construindo muito de uma só vez. As margens de rios ou córregos também não estão bem protegidas contra deslizamentos de terra, pois o solo nesses locais é mais fofo. Você estará seguro se souber quais sinais procurar para prever fenômenos naturais perigosos, como quando o céu fica em um tom estranho de verde. As pessoas costumavam pensar que quando o céu ficava verde, um tornado estava prestes a acontecer. Na maioria das vezes, isso é um mito. Os cientistas não conseguiram encontrar uma conexão direta entre um céu verde e um tornado, mas isso significa que você pode estar prestes a enfrentar uma tempestade muito forte. Os cientistas descobriram que grandes nuvens de tempestade podem mudar a cor do céu para verde. Isso tem a ver principalmente com a forma como a luz do sol atravessa a atmosfera espessa e úmida. Se alguma vez você sentir chuva quando não houver nuvens no céu, não se assuste. Por mais estranho que possa parecer, em raras ocasiões pode chover quando o céu está claro. Esse evento é chamado de chuva de sol. Isso faz com que as pessoas pensem que a chuva está caindo diretamente do sol. Na realidade, não há como a chuva cair diretamente de uma estrela. Trata-se de uma ilusão de ótica. As nuvens de chuva estão apenas localizadas a uma certa distância de onde você está. Se o sol brilhar através delas no ângulo certo, elas se tornarão invisíveis. Acrescente um pouco de vento para soprar a chuva em sua direção, e é assim que se obtém os chuveiros de sol. No entanto, não se engane pensando que só porque está chovendo, você está protegido dos raios solares. Sempre use protetor solar, mesmo que esteja chovendo um pouco. Está vendo essas ondas estranhas de aparência quadrada? Elas são até legais em fotos, mas podem ser muito perigosas. Se você vir ondas quadradas enquanto estiver nadando ou surfando, deve sair da água imediatamente. Elas, em geral, estão ligadas a correntes fortes e potencialmente perigosas. Essas ondas podem ser tão difíceis de gerenciar que também podem causar problemas para barcos e navios. Algumas podem chegar a 3 metros de altura e aparecer e desaparecer rapidamente perto de muitas praias. O melhor lugar para ver ondas quadradas é na França, na Ilha Ré, mas elas também podem ser vistas em outros lugares, como no Pacífico Sul. Em primeiro lugar, por que essas ondas ocorrem? Elas são vistas quando duas ondas de mares ou oceanos diferentes batem uma na outra em um ângulo de 90 graus. Isso acontece perto da fronteira entre dois mares ou oceanos ou perto de uma península. Os animais podem nos avisar com antecedência se algo está prestes a dar terrivelmente errado, e eles não precisam necessariamente ser nossos animais de estimação. Em 2004, um grande terremoto no fundo do mar, perto da Indonésia, causou um enorme tsunami. A onda destruiu muitas cidades ao longo da costa do Oceano Índico. Muitas pessoas não foram avisadas porque os sistemas de alerta para esses tipos de eventos não detectaram os sinais a tempo. No entanto, alguns animais, como elefantes e flamingos, pareciam saber de antemão que algo ruim estava por vir. Eles começaram a fugir antes de a onda chegar. Em um vilarejo da Tailândia, as pessoas disseram ter visto búfalos correndo para um terreno alto,
e imediatamente perceberam que algo estava prestes a acontecer. Os cientistas sabem há muito tempo que os animais são bons em prever fenômenos naturais perigosos. Veja os registros de um historiador chamado Tucídides, que em 373 a.C. escreveu sobre animais agindo de forma estranha antes de um grande terremoto que destruiu uma antiga cidade grega. As pessoas também relataram que, antes do terremoto ocorrido em Nápoles em 1805, animais como bois, ovelhas, cães e gansos começaram a fazer barulhos altos e os cavalos fugiram. Algo semelhante aconteceu com os animais de São Francisco antes do forte terremoto de 1906. Muitas teorias foram apresentadas ao longo dos anos sobre essa estranha capacidade dos animais de prever terremotos. Alguns pesquisadores notaram comportamentos estranhos em animais até 20 horas antes do início do movimento do solo. Alguns acreditam que os animais podem sentir as mudanças no ar devido ao movimento das rochas na área. Como as rochas são empurradas umas contra as outras nos dias que antecedem um terremoto, elas liberam minerais que vão para o ar. Como a maioria dos animais tem um olfato melhor do que o dos humanos, eles podem perceber com muita antecedência que algo está acontecendo. O corpo humano também pode ser capaz de nos alertar de que algo errado está prestes a acontecer, mas não da maneira que você imagina. Quando estamos com frio, nossos cabelos se eriçam porque pequenos músculos na base de cada folículo capilar se comprimem. Isso faz com que a pele pareça irregular e ajuda a reter o ar para nos manter aquecidos. Isso acontece com todos os animais com pelos ou pelagem, mas para nós não faz muito efeito, porque os pelos do nosso corpo são muito finos. A melhor maneira de nos mantermos aquecidos é nos arrepiando, o que faz com que nossos músculos se movam rapidamente, aquecendo-nos. Mas seu cabelo pode se eriçar por outro motivo. Isso pode indicar que um raio está prestes a cair e que você precisa procurar abrigo imediatamente. Antes da queda de um raio, uma carga elétrica se acumula. Isso é chamado de queda de raio positiva. A carga elétrica faz com que nossos cabelos fiquem em pé. Mesmo que a tempestade pareça estar longe, essa carga elétrica é um sinal de que você deve se abrigar rapidamente. Se você sentir cheiro de fumaça e calor de fogo nas bochechas, isso pode significar que seus vizinhos estão fazendo um churrasco. Mas, antes de se convidar, é melhor verificar se não há um incêndio florestal perto da sua casa. Fique atento à fumaça e à neblina e preste atenção aos animais que saem da área. Os incêndios florestais podem causar muitos danos, mas poucas pessoas sabem como eles podem ser rápidos e imprevisíveis. Uma pequena faísca de uma vela ou fogueira pode iniciar um incêndio enorme que pode queimar milhares de acres de terra. Se as condições forem adequadas, os incêndios florestais podem se espalhar rapidamente e bloquear sua saída de casa. Você deve receber alertas das autoridades locais quando um incêndio florestal começar, mas às vezes pode não receber a mensagem a tempo, portanto, é melhor saber o que procurar.